Aquele encontro bizarro permanece como um pesadelo vívido e perturbador em minha mente, mesmo após todos esses anos. Alguém sugeriu que eu compartilhasse esse relato, e eu posso garantir que não é uma história de ficção, mas sim uma experiência aterrorizante e completamente real. Essa ocorrência sombria teve lugar em fevereiro de 2008, quando eu trabalhava no turno da noite em um armazém de uma fábrica de papel. Naquela noite, o supervisor do turno da manhã estava de férias, e nossa chefe da noite decidiu nos liberar cerca de 2 horas mais cedo do que o habitual, por volta de 4h30 ou 5 horas da manhã. Enquanto seguia um colega de trabalho por uma estrada rural, percebi algo terrivelmente estranho. Ele freou bruscamente e saiu da estrada, enquanto eu, cerca de 1000 pés atrás dele, me perguntava o que diabos ele estava fazendo. Foi então que meus olhos se fixaram em uma figura alta e escura que andava pelo meio da estrada, oscilando de um lado para o outro, como se fosse um boneco inflável gigante, como igual a uma propaganda balançando, parecia igual a de uma concessionária de carros. Os movimentos eram antinaturais e difíceis de descrever com palavras, lembrando uma pessoa alta envolta em um manto escuro. Minhas mãos tremiam no volante ao me deparar com aquela visão aterradora. Eu não conseguia discernir nenhum detalhe da figura, apenas uma silhueta massiva, completamente sólida e de cor escura, talvez um cinza escuro. Ela parecia ter pelo menos 2 metros de altura, e a metade superior do seu corpo estava inclinada para a frente, como se fosse uma pessoa mais idosa que usasse um andador. Não consegui ver nenhum braço. Era como se fosse uma figura sem membros, apenas pernas. Desesperadamente freiei e desviei o carro para evitar um choque. Meu colega também havia estacionado mais adiante, e quando parei ao lado dele, percebi que ele estava claramente aterrorizado. "O que diabos foi aquilo?" ele exclamou, entre outros comentários que revelavam seu pânico. Decidimos retornar ao local para descobrir o que era aquilo. Dessa vez, eu liderava o caminho e meu colega me seguia. Ao nos aproximarmos do local, percebemos uma grande criatura preta deitada no meio da estrada, parecendo ser algum tipo de cachorro grande. Contudo, parte de mim sabia que aquilo não podia ser a mesma coisa que vimos caminhando na estrada, já que não era grande o suficiente. Decidi sair do carro para me aproximar da criatura, e meu colega gritou, instando-me a voltar para o veículo. Enquanto me aproximava, a criatura ergueu a cabeça e seus olhos brilharam amarelos. Eu atribuí o brilho dos faróis, mas então a criatura rosnou e eu congelei. Parei imediatamente e observei enquanto o animal se levantava nas patas traseiras. Depois caiu de novo, sentando-se e se arrastando para o lado da estrada como um animal ferido que não conseguia usar as patas dianteiras. A aparência da criatura era uma combinação estranha. Uma mistura de um pastor alemão com o rosto de um lobo, mas sua pelagem era fofa e macia. Embora fosse maior que a maioria dos cães, ainda não chegava perto da altura daquilo que estava caminhando na estrada. Não vi sinais de sangue ou ferimentos, então não pude determinar se o animal estava machucado ou não. Nós, perplexos e aterrorizados, observamos a criatura desaparecer na linha das árvores. Retornamos AOS nossos veículos e partimos rapidamente do local. No dia seguinte, quando compartilhamos o ocorrido com nossos colegas, eles riram de nós, e o outro homem que estava presente naquela noite alertou que começaria a negar que tudo aquilo tivesse acontecido se continuássemos a falar sobre isso. Por cerca de 16 anos, mantive esse relato em segredo, tentando racionalizar e explicar o inexplicável. A teoria mais estranha que consegui conceber foi que um grande cachorro pode ter sido atingido por outro veículo antes de chegarmos ao local, e talvez tenha ficado mexendo com um rato. No entanto, a criatura que estava caminhando na estrada era muito maior que o cachorro, e eu simplesmente não conseguia compreender o que era. Embora eu seja naturalmente cético e relutante em aceitar o inaceitável, essa experiência, essa bizarra noite que compartilhei com meu antigo colega de trabalho, permanece inexplicável. Tudo o que sei é que nunca saberei o que testemunhamos naquela noite. Essa é uma história que soa insana e difícil de acreditar, e pessoalmente hesitaria em acreditar se alguém me contasse. No entanto, aconteceu. Desde aquela noite, a experiência bizarra que compartilhei com meu colega de trabalho naquela estrada rural nunca me deixou. Sempre que reflito sobre essa noite, sou assombrado pela incerteza e pelo medo do desconhecido. O que era aquela figura enigmática que caminhava na estrada? Ainda hoje, sou incapaz de encontrar uma explicação lógica para o que testemunhei. A tentativa de atribuir a figura a um grande cachorro ou qualquer outra criatura conhecida parece insuficiente, dada a extensão de sua altura e a natureza estranha de seus movimentos. Além disso, o misterioso animal preto que encontramos no meio da estrada parecia ser uma coincidência perturbadora. Às vezes, penso naquela noite como uma porta que se abriu para um mundo de mistérios não resolvidos e horrores inexplicáveis.
As palavras falham em descrever a sensação de impotência e confusão que me assaltaram naquela ocasião, quando me vi diante de algo que desafiava todas as minhas noções de realidade. Passei anos tentando enterrar essa experiência, tentando negar sua existência, mas as memórias persistiram como sombras inquietantes, espreitando nos cantos da minha mente. A criatura, a figura, o rato, todas as peças de um quebra-cabeça misterioso que se recusa a se encaixar. Desde então, tenho pesquisado, procurado por respostas, mas o que encontrei são apenas relatos vagos e histórias obscuras de encontros estranhos semelhantes em todo o mundo. A sensação de que não estou sozinho na minha experiência é arrepiante e inquietante. Outras pessoas também testemunharam algo inexplicável, algo que não se encaixa em nossa compreensão convencional da realidade. Mesmo agora, enquanto escrevo estas palavras, sinto uma sensação de desconforto e ansiedade, como se ao compartilhar essa história, eu estivesse abrindo uma porta que deveria permanecer fechada. O medo do desconhecido, a incerteza do que testemunhei, é uma sombra que continua a me assombrar, e talvez seja um mistério que nunca será resolvido. Isso aconteceu em uma cidade pequena quando minha família e eu decidimos nos hospedar em uma pousada onde encontraríamos outros parentes. A viagem foi longa e, por esse motivo, precisamos fazer uma parada à noite. Escolhemos uma pousada que ficava do outro lado da rua de um grande mercado de frutas, e ao redor havia uma imensa floresta. Ao chegarmos, notamos que havia alguns outros carros estacionados no amplo estacionamento, indicando que não éramos os únicos a optar por passar a noite naquele lugar. Após desfrutar de uma agradável janta em um pequeno restaurante, o dia estava quase terminando. Embora o sol já tivesse se posto, ainda era realmente cedo, e não sabíamos o que fazer para aproveitar o restante da noite. Decidimos explorar a piscina da pousada, que estava surpreendentemente disponível e deserta. Decidimos aproveitar a noite e jogar um jogo que jogávamos desde que éramos crianças. A escuridão ao redor tornava a experiência mais emocionante, apesar de ser um pouco assustadora, cercados apenas pela floresta. Continuamos nos divertindo e competindo. Enquanto estávamos concentrados no jogo, algo chamou nossa atenção. Ao olhar em direção à floresta, notamos um homem parado perto das árvores. Ele não parecia estar tentando se aproximar, era evidente que estava nos observando. Fiz um sinal para meus irmãos, para que eles também percebessem a presença do homem. Meu irmão olhou e comentou: "Jesus Cristo, isso é assustador." O homem se aproximou da borda da piscina e sentou-se em uma das espreguiçadeiras, ainda nos encarando. Ele fez um comentário: "Bela noite para um mergulho", e deu uma risada meio desconcertada. Tentamos fazer uma aparência educada, rindo de forma forçada e concordando com ele. Mas, na verdade, estávamos nervosos e queríamos sair da piscina. Foi uma situação desconfortável. Meu irmão e eu estávamos tão quietos que mal conversamos um com o outro, e o homem continuava a nos observar de forma perturbadora. Ele se aproximou da piscina e ficou parado, olhando fixamente para nós. Tentamos aliviar a atenção, perguntando se ele trabalhava no hotel, mas ele ignorou completamente a pergunta, tornando tudo ainda mais estranho e incômodo. Percebemos que a situação estava ficando feia e fora de controle. Sussurrei para meu irmão que deveríamos sair da piscina e nos movemos em direção à escada. No entanto, assim que nos movemos em direção à escada, o homem começou a caminhar rapidamente em nossa direção. Ficamos sem saber o que ele pretendia fazer, paralisados. Tentamos disfarçar o medo e agir como se tudo estivesse normal, mas nossos corações batiam acelerados e sabíamos que algo estava errado. A sorte parecia estar do nosso lado quando nosso pai apareceu repentinamente, vindo de trás do prédio, e nos chamou para sair da piscina. Gritamos por ajuda e acusamos o homem de tentar nos machucar. Nosso pai, que era mais alto e imponente que o homem, o encarou com firmeza, empurrando-o para trás, gritando e ameaçando chamar a polícia. O homem não disse nada. Apenas se afastou lentamente enquanto meu pai proferia palavrões. O terror naquela noite estava longe de ter terminado. Aquela noite perturbadora na pousada deixou uma marca indelével em nossas mentes. Embora o homem misterioso tenha desaparecido na escuridão, sua presença inquietante pairava como uma sombra sobre nós. O que ele queria? Por que ele nos observava daquela maneira? Essas perguntas assombravam nossos pensamentos enquanto nos recolhíamos em nossos quartos naquela noite. O sono foi um visitante raro. Em vez disso, as imagens daquele estranho homem permaneceram vívidas em nossas mentes. Cada ranger do piso, cada sombrio sussurro do vento lá fora nos mantinha alerta, como se ele pudesse retornar a qualquer momento.
A noite parecia durar uma eternidade. No dia seguinte, a atmosfera na pousada estava tensa. Os outros hóspedes pareciam ignorantes em relação ao nosso encontro, e nossa descrição do homem misterioso foi recebida com ceticismo. O que era, afinal, aquela estranha aparição noturna? Decidimos explorar a cidadezinha durante o dia para nos distrairmos daquele encontro sinistro, mas em todos os lugares que íamos, sentíamos os olhos invisíveis nos observando. Era como se estivéssemos sendo seguidos por uma presença sinistra que não podíamos ver. Conversamos com alguns moradores locais e lentamente começamos a desvendar uma história obscura que cercava a cidade e a pousada. Havia rumores sobre uma antiga lenda local que envolvia um estranho homem que se disfarçava como um viajante e vinha aterrorizar aqueles que ousavam cruzar seu caminho. Fomos informados de que esse homem estava ligado a eventos inexplicáveis e desaparecimentos misteriosos na área. Alguns até sussurraram que ele era uma espécie de entidade sobrenatural, condenada a vagar eternamente pela floresta e observar todos aqueles que passavam por ali. Os relatos sobre o estranho foram variados, mas havia um fio comum em todas as histórias: o medo. E as pessoas da cidade estavam relutantes em falar mais sobre o assunto, como se dizer o nome daquele homem trouxesse uma maldição. Agora, enquanto minha família e eu continuamos nossa estadia naquela cidade pequena, estamos assombrados pela dúvida e pela incerteza. Quem era aquele homem misterioso? Qual era a ligação dele com a pousada e a cidade? A cada sombra, a cada movimento à noite, a pergunta permanece: será que ele voltará? E se o fizer, qual é o seu verdadeiro objetivo? À medida que continuamos a explorar os segredos sombrios dessa cidade pequena, descobrimos que os mistérios são mais profundos do que jamais imaginamos, e a verdade mais aterradora do que poderíamos ter previsto. O encontro com o homem misterioso na piscina foi apenas o começo de uma jornada que nos levaria a desvendar os segredos ocultos que assombram essa cidade e todos que ousam entrar em seu território. Os dias se passaram lentamente, mas a tensão e o medo só aumentaram. Cada noite naquela pousada se transformou em um pesadelo. A sombra daquele homem misterioso parecia estar sempre à espreita, e nós nos trancávamos em nossos quartos, rezando para que ele nunca voltasse. Mas, para nosso horror, ele retornou. Foi em uma noite escura e chuvosa, quando a tempestade rugia lá fora, criando um cenário digno de um pesadelo. Ouvi passos suaves no corredor, e meu coração acelerou enquanto eu segurava a respiração. As batidas fortes da chuva ecoavam como tambores macabros, enquanto a porta do nosso quarto rangeu lentamente. Ali, parado na escuridão, estava o homem misterioso. Seus olhos brilhavam na penumbra, cheios de um conhecimento obscuro, um segredo aterrorizante que ele parecia querer compartilhar. Minhas mãos tremiam enquanto eu o encarava, incapaz de articular uma única palavra. "Você está se aproximando", ele murmurou com uma voz que ecoava como um sussurro de pesadelo. O segredo do seu destino. O medo corria pelas minhas veias, tão intenso que parecia congelar meu corpo. Ele deu um passo em nossa direção e eu sabia que não podíamos mais fugir. Meus irmãos estavam paralisados de terror, e meu pai tentou corajosamente confrontá-lo, mas o homem misterioso simplesmente desapareceu na escuridão como uma sombra. Na manhã seguinte, decidimos partir apressadamente daquela pousada, com o terror ainda ecoando em nossas almas. A cidade pequena e sua misteriosa lenda eram lugares que nunca mais queríamos ver, mas o enigma daquele homem misterioso continuaria a nos assombrar pelo resto de nossas vidas. Ainda hoje eu me pego olhando para as sombras, esperando por aquele encontro arrepiante, esperando por respostas que nunca chegaram. O segredo, o enigma, o mistério desse homem misterioso permanece sem solução, envolto na escuridão que o rodeia. E enquanto minha família e eu fugimos daquela cidade, a sensação de que ele estava nos observando, esperando nas sombras, nunca nos deixou. A verdade, como a escuridão, permaneceu inalcançável, e o medo que ele trouxe à nossa vida deixou cicatrizes que nunca se apagarão. Será que algum dia entenderemos o segredo que ele guarda? Ou será que viveremos para sempre com o medo do desconhecido que espreita nas profundezas da noite? Só o tempo dirá.